Uma ótima tarde a todos. Hoje o Agricultura BR é por aqui, é pelo Agrocanal. Você está nos acompanhando aí pela internet, pelo Facebook, pelas antenas parabólicas e também a TV Imaculada Conceição, que está linkada agora conosco, com o sinal aberto em todo o estado de Mato Grosso do Sul. E olha, eu começo esse programa já falando a respeito de posicionamentos e preços históricos para o estado do Mato Grosso. Em relação à soja, o Brasil inteiro tem registrado no mercado físico situações nunca antes vistas. Evidentemente que poucos produtores conseguem aproveitar esses valores, já que soja disponível praticamente não existe mais no país. É o que nós vamos conferir na reportagem de Valdir Pacheco. Olá! O preço da principal commodity agrícola de Mato Grosso, que é a soja, tem atingido patamares históricos a cada dia, influenciado pelo câmbio e a forte demanda mundial. Quem vai nos falar melhor sobre esses indicadores de mercado é o nosso convidado de hoje, Cleiton Gauer, que é gestor de inteligência de mercado do IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Olá, Cleiton, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui no canal do Boi. Eu que agradeço, Pacheco. Sempre é um prazer estar conversando com vocês, contando um pouquinho, falando sobre o agronegócio aqui do estado. Cleiton, as cotações de soja em Mato Grosso vêm apresentando aumentos consecutivos nos últimos dias. O que tem influenciado essa elevação nos preços? Certo, são diversos fatores, né? Quando a gente olha em relação às últimas semanas, a gente tem observado algumas altas até bastante significativas aqui no estado. Se a gente comparar uma semana contra a outra, com a semana anterior, a gente está falando quase 4% de aumento na média do estado. Então isso tem sido reflexo basicamente dos três fatores que compõem. Então nós temos a elevação, as altas em Chicago, que vem favorecendo por conta de um mercado climático que a gente fala. Então a soja na semi-agro vem movimentando muito por conta das perspectivas de clima lá nos Estados Unidos, como está a questão da perspectiva de safra. Então vem dando algumas correções e aliado à demanda basicamente internacional, essa procura por soja, que impacta diretamente nosso prêmio no porto lá, que também vem valorizando se a gente comparar com relação aos últimos anos e as últimas semanas, vem dando sustentação. E aliado a isso, nós temos um câmbio que, se compararmos com os últimos anos, vem valorizado, e isso vem proporcionando essa valorização na cotação da oleaginosa. Com a alta demanda interna, os estoques da oleaginosa cada vez menores, o indicador IMEA apresentou uma alta. Qual foi a média dessa alta, Cleiton? Certo, então se a gente comparar essa semana com a semana passada, a gente teve um aumento aí de quase 4%, aproximadamente 3,78% na média, e o indicador médio do estado, que a gente considera de todas as praças aqui em Mato Grosso, está sendo cotado a R$ 124,00 por saca no estado. Esse preço pode ser considerado um preço histórico, Cleiton? Sim, quando a gente olha para o histórico em Mato Grosso, esses são os maiores patamares que a gente observa na série histórica em valores nominais, tá? Isso é importante frisar. Realmente tem que olhar também um pouquinho da decomposição da inflação nos últimos anos para realmente ver se esse em valor real ficaria maior. A demanda firme pelo óleo de soja internamente tem influenciado o preço do subproduto. Como está o mercado do óleo de soja? Certo, então nosso principal mercado do óleo de soja aqui em Mato Grosso e também do Brasil é a produção de biodiesel. Então quando a gente olha no primeiro semestre, nós tivemos uma redução da circulação dos automóveis, uma preocupação com relação à diminuição de consumo de biocombustíveis, principalmente de diesel, não aconteceu aqui no estado se a gente comparar com o Brasil. O Brasil teve uma redução em torno de 2% no volume consumido, mas quando a gente olha no estado a gente ficou muito próximo. Mas eu quero agradecer mais uma vez aqui a sua participação, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre um prazer estar conversando um pouquinho sobre isso e o que a gente vem observando e analisando sobre o agronegócio aqui no Mato Grosso. Ok, obrigado. Acabei de conversar com o Cleiton Gauer, gestor de inteligência de mercado do IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco.
Sigo falando de soja, mas agora a soja lá nos Estados Unidos. E havia uma forte expectativa sobre a divulgação do relatório de acompanhamento de lavouras, tradicionalmente apresentado nas segundas-feiras. Entretanto, segunda-feira foi feriado nos Estados Unidos, também era dia do trabalho, e aí esse relatório foi apresentado no final da tarde de ontem. E ele confirmou as expectativas de mercado. A verdade é que o clima está todo meio zoado nos Estados Unidos. Tem parte que está tendo queimada, está tendo muito calor. Tem outras partes, como o estado do Wyoming, né, que é um estado tradicionalmente pecuário, que está tendo já nevasca. Então, a situação de climática nos Estados Unidos vem muito complexa neste momento e houve piora como o mercado esperava. Houve piora nas lavouras de soja em 1 ponto percentual e agora 65% delas, até o último domingo, se encontram em boas ou excelentes condições. Um outro dado relacionado aos norte-americanos é em relação a vendas avulsas de soja. E exportadores privados confirmaram nesta quarta-feira uma situação de vendas de 370 mil toneladas da oleaginosa. 232 mil são para os chineses e o restante para destino não declarado. Aqui entre nós sabemos que toda essa soja, 370 mil toneladas, foi para a China, vendido para a China. Então, informações que animam o mercado de soja em Chicago. E Chicago apresentava alta hoje pela manhã. Vamos saber se essa alta continua. Nós temos agora a soja posicionada com alta. Posição de novembro vem a $9,76 o bushel. Janeiro sobe 0,2% aqui. A posição de novembro também é a de maior relevância agora, maior liquidez. Posição de janeiro vem a $9,80 mais 6 o bushel. Março, $9,79 por bushel. E a posição de maio a $9,80 o bushel. São os negócios que nós temos aqui nas 4 posições de mais curto prazo com soja na Bolsa Norte-Americana. Aqui no Brasil, houve uma certa, pode dizer assim, uma acalmada no mercado e o dólar devolvia parte dos ganhos que teve frente ao real nesta última terça-feira. Vamos saber como é que vem o dólar, vinha em queda, a queda continua, agora recua 1,27%, vem para R$ 5,29 mais 7 a moeda norte-americana. São os destaques que eu trago agora com o dólar, neste momento recuando e recuando bastante, mais de 1% de recuo. Bom, para falar por que esse dólar caiu e principalmente o que vem acontecendo no mercado financeiro e também os posicionamentos no cenário internacional e nacional, eu converso com ele, Walter Pulga Júnior, que já está comigo aqui na tela. Pulga, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, Fabiano, o que nós temos é um mercado hoje financeiro, né, em todo o mundo, num movimento positivo. Nós veremos já já como as bolsas vêm em alta. Mas esse tom positivo nos negócios, em todo o mundo, né, trazem dólar e juros futuros logo no início do pregão com movimento de baixa, né? Os números de inflação ao consumidor aqui no Brasil em agosto não tiveram um impacto tão forte nesse movimento, né? Vieram em linha aí com o esperado pelos agentes de mercado. Quem atua no mercado já esperava aí uma inflação nos níveis em que elas estiveram. Apesar disso, os investidores continuam atentos à reunião do governo, porque veja, o índice de preços ao consumidor amplo subiu 0,24% na passagem de julho para agosto, praticamente com o esperado, né? Mas mostrou uma forte pressão nos preços dos alimentos e bebidas, que subiram 0,78%. Entre eles, o arroz, que é o destaque no noticiário de hoje, nós falaremos sobre isso daqui a pouco. Agora, o principal destaque do dia fica com uma reunião do presidente Jair Bolsonaro com alguns ministros, com a perspectiva de liberar de taxas e impostos a importação de alimentos para combater os preços. À tarde ainda haverá uma reunião com representantes da Associação Brasileira de Supermercados sobre esse assunto. Por isso, o dólar vem em queda lá fora, vem em queda aqui também, perde agora frente ao real 1,27,7%, quase 1,28% de baixa, de novo na faixa de R$ 5,29. Mas vale lembrar, o dólar que agora, neste momento, está a 5,29, opera muito próximo ainda de 5,30.
e às vezes ultrapassa a faixa de 5,30, chegou hoje a 5,33 mais 60, ou seja, chegou a esboçar aí vamos dizer, embora em queda, né, ainda esboçou uma reação acima de 5,30. Agora, o que acontece com a nossa bolsa? O índice Bovespa retomava o sinal positivo, continuava operando em alta logo na abertura dos negócios pela manhã, prevalecia esse movimento de alta no Brasil, também em função do que ocorria lá fora. Nesse momento a nossa bolsa sobe 0,67%, mas mantém aí, patina nos 100 mil pontos, no máximo 101 mil pontos. Na máxima do dia chegou a passar de 101.500 pontos, mas recuou em seguida, mantém aí neste momento 100.717 pontos, tem uma alta de 0,67%. Agora, isso ocorre porque também há um movimento positivo, como eu disse agora há pouco, nas bolsas internacionais. Nos Estados Unidos, os principais índices, Dow Jones, Standard & Poor's 500, Nasdaq, vem em alta. Então nós temos um movimento de alta nos Estados Unidos, isso influencia positivamente a Bolsa brasileira. Não é diferente na Europa também. Veja, as bolsas na Europa vão fechando em alta. O índice DAX da Bolsa de Frankfurt, eu estou olhando aqui agora, termina com uma alta de 1,81%. O índice FTSE 100 da Bolsa de Londres, eu tenho aqui, opera em alta de 1,41% no encerramento dos negócios. E o índice CAC 40 da Bolsa de Paris também vinha em alta de quase 1,5%. Então nós temos um movimento positivo lá fora, isso traz para a nossa bolsa também um movimento positivo e alguma recuperação para o preço do petróleo. Vale lembrar, petróleo, a rainha das commodities, vinha em queda, agora já volta à faixa de $40 o barril, $40 para o petróleo tipo Brent, aquele petróleo de qualidade superior, lá do Mar do Norte, né? Petróleo WTI ainda patinando aí abaixo de $38 o barril, mas em alta hoje. Para quem viu recentemente o petróleo em dólares negociado em baixa, essa recuperação é sinal de que a demanda, segundo as agentes do mercado, tende a melhorar daqui para frente. A retomada da economia como um todo, no mundo, em diferentes regiões, ela ocorre, mas ocorre lentamente e aos solavancos, às vezes causando aí receio, né, em função de retorno, né, de aumento de contaminação pelo Covid-19. Portanto, alguns solavancos teremos nessa recuperação em que o mundo se estrutura agora para fazer, Fabiano. De olho na informação, telespectador, porque isso vai determinar o seu planejamento. Portanto, de olho no dólar, de olho nos mercados internacionais, porque isso vai trazer dados que vão embasar o seu negócio lá na frente. Muita turbulência ainda e nos próximos meses isso não deve terminar, Fabiano. É com você. Dr. Pulga, obrigado pela participação. O Pulga vai voltar daqui a pouco, vai falar sobre o mercado de arroz. Olha, eu vou aqui lembrar um posicionamento do nosso ministro da Economia do Brasil, Paulo Guedes. Ele afirmava, ao comentar alguns dados nacionais a respeito do PIB, e ele disse o seguinte: o encolhimento ou não crescimento do PIB vai ser menor ainda daquilo que está se apontando. Por quê? Semana a semana, isso já tem mais de 2 meses, tem 2 meses e 3 semanas que nós temos uma melhora no PIB. É claro que o Brasil vai encolher o Produto Interno Bruto, mas a perspectiva inicial de queda era muito maior e ela vai reduzindo semana a semana, e ele disse que esse cenário ainda vai ser melhor no final do ano, foi o que ele garantiu. Agora volto para o assunto, vou falar de soja negociada nos portos. Veja comigo como é que vem soja agora para entrega em setembro. Porto de Santos e Paranaguá, a R$ 135,00 a saca de 60 quilos, valores de negociação, valores aí para quem tem soja, eu sempre afirmo isso, né? Para quem tem soja disponível, porque a situação está complicada para conseguir fazer a comercialização, para conseguir fazer esse assédio à soja para quem está no Brasil. Tem pouca soja, armazéns estão vazios e isso faz com que o preço se mantenha bastante elevado. E olha, falando de porto, a movimentação nos portos do Paraná, eles permanecem em alta. E a alta é de 8%, de acordo com a administração de portos do estado. Falando dos portos de Paranaguá e Antonina. Isso acontece muito por conta dos embarques graneleiros e também com o desembarque que teve de alguns insumos que são importados e entraram pelos portos paranaenses.
Sigo agora, falava agora há pouco dos armazéns vazios, né? Os armazéns vazios é uma situação hoje vista em todos os estados produtores de grãos do Brasil. Por que ele é muito marcante? Porque sempre foi posso dizer assim, uma briga você conseguir armazém público para depositar aí a sua produção. E aí vieram silos bag, fizeram com que o produtor conseguisse ter uma digestão melhor aí de parte da sua produção. Mesmo assim, os armazéns, eles estavam sempre lotados. Hoje, o cenário é completamente diferente. Não tem soja, não tem milho e você vai conhecer agora a realidade do Rio Grande do Sul na reportagem de João Veríssimo. Durante muito tempo no Brasil, uma das grandes discussões foi onde armazenar a produção. Tinha-se a dificuldade de ter espaço para isto. Agora, temos também uma alta produção e os lugares de armazenamento estão completamente vazios. Este aqui, por exemplo, tem a capacidade para guardar até 100 mil sacas de soja. Está completamente ocioso. Uma das razões disso é a alta demanda de comercialização e também a absorção por parte da indústria brasileira, que está também absorvendo toda a capacidade de produção da soja brasileira, além do processo das exportações. Nós observamos, ano a ano, né, um aumento das produtividades e produções, sobretudo aqui no Rio Grande do Sul, né, e no Brasil como um todo, né. Esse ano a produção de soja vai ser mais uma vez 3%, tanto em produção quanto em área, né. E essa discussão com relação ao espaço sofre um impacto diretamente em função do aumento da produção, né. Mas o que a gente observa, sobretudo nesse ano, é justamente o inverso disso, né. Porque há um espaço ocioso esse ano nas unidades armazenadoras, não só aqui de Cruz Alta, mas do Rio Grande do Sul, do Brasil como um todo, por dois aspectos muito importantes e relevantes que se desdobraram ao longo desse ano, né? Um deles é essa questão do aumento do preço das commodities, tanto de soja, milho e trigo, né? Onde, impulsionadas, lógico, no primeiro momento pelo câmbio, né? E pela demanda internacional cada vez mais agressiva, demandando soja, milho e carnes. Se nós observarmos, por exemplo, que o preço da soja aí em Cruz Alta está por volta aí de R$140 no dia de ontem, o preço do trigo, a saca de 60 quilos, R$60, o preço do milho a R$56. Então vejam bem que são preços muito atrativos, né, e que motivaram o produtor a se desfazer dessa soja e realizar a sua margem, né, João? Falando também em arroz, né, vivemos um momento muito importante, né, para o arrozeiro, sobretudo na região da fronteira, né, que está exportando todo o arroz produzido aqui no solo gaúcho para a China, para os países asiáticos, né, a exemplo da soja, milho e trigo. Então, para ver como a agressividade desses demandantes de produtos agrícolas é uma coisa assim abissal, nunca vista. Se nós pensarmos que a armazenagem é ociosa diante de todo o cenário de produção, nós tínhamos uma dificuldade, teríamos que investir mais. Sempre foi essa discussão, né? Abrir linhas de crédito para construir silos, construir armazéns, e esse ano já se recuou um pouco isso, porque a exportação está levando imediatamente o que se produz, né? Então, muito pouco tempo fica produzido essa produção nos armazéns, né? Por exemplo, na soja, anos anteriores, a exportação ocorria no segundo semestre com mais intensidade, com mais força do ponto de vista de preço. Esse ano chegou no mês de julho, praticamente 80% da soja foi expedida, né? Ou vendida para exportação, né? Falando da nossa realidade do estado aqui, se a safra for boa, tomara que seja, né? É bem possível que tenhamos sim que fazer vendas e expedir, justamente porque senão nós teremos sim problema de armazenagem. Tomara que tenhamos, né? Se nós observarmos, por exemplo, que a China só em soja demandará no mundo 100 milhões de toneladas e o ano passado demandou 85, então isso são 15% a mais do que a China estará demandando só em soja, sem falar milho e carnes, né? E o escritório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, lá em São Paulo, estimou a situação de oferta e demanda de etanol no Brasil. Olha, os números que foram colocados à disposição pelo departamento não são à toa. Você sabe muito bem que está para vencer aquele acordo entre Brasil e Estados Unidos para a entrada
né, a importação de etanol norte-americano até um certo limite, livre da situação das tarifas. E o posicionamento interno aqui do Brasil das usinas é que esse negócio não continue, enquanto que os Estados Unidos querem que ele continue desta forma. Com isso, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos fez esse estudo de oferta e demanda. Vou trazer aqui os dados, os números para a campanha deste ano de 2020. É importante lembrar, o departamento ressalta isso, bem grande, de que essa safra brasileira é açucareira e não alcooleira como antes. Veja só, produção brasileira vindo para 31 bilhões 350 milhões de litros, uma queda frente ao ano passado de 16%. O consumo interno menor. Por que o consumo interno é menor? É muito claro, isso fica por conta do Covid-19. O Covid-19 mexeu muito em relação às situações de consumo, principalmente combustíveis. Então cai o consumo brasileiro de etanol. Veja só que são 26 bilhões 780 milhões de litros, queda de 18%. As exportações brasileiras, elas ficam em linha com o que aconteceu no último ano. O ano passado foi 1 bilhão 940 milhões de litros. Agora 1 bilhão 900 milhões de litros para 2020, na expectativa do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Enquanto que as importações sobem 430 milhões de litros, vindo de 1 bilhão 470 milhões de litros para 1 bilhão e 500 milhões de litros. Esse é o escritório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Como eu disse, esse estudo e divulgação não é à toa, é porque o governo norte-americano pressiona o governo brasileiro para estender esse contrato em relação ao etanol norte-americano que meio que ficou suspenso ali, né? Tem muito etanol e muito milho nos Estados Unidos estocado para a produção. Então, eles precisam renovar esse acordo, renovar esse contrato, e aqui no Brasil há uma forte resistência. De acordo com algumas fontes, alguns usineiros, ao entrar em contato com o Ministério da Agricultura e também o governo federal, posicionaram que só gostariam de ter essa situação caso houvesse uma contrapartida. Que contrapartida seria essa? Entrada de açúcar brasileiro em mercado norte-americano. Falamos agora a respeito das exportações de milho do Brasil. Olha, os números que foram divulgados nesta tarde, terça-feira, eles são impressionantes. Porque, meus amigos, em 4 dias, observe, 4 dias já foi embarcado quase 2 milhões de toneladas de milho. Um volume extremamente elevado que chama muita atenção, porque ele já corresponde a uma média diária de cerca de quase 500 mil toneladas ao dia. A projeção mostra um forte embarque do cereal e este é um dos motivos que nós temos o milho com valor tão elevado aqui no Brasil, no cenário interno. Vou mostrar o gráfico que vai ficar mais fácil para quem está em casa acompanhar. Veja só, destaque aqui da Secretaria de Comércio Exterior, que é ligado ao Ministério da Economia. Você vê um total de 1.890.776 toneladas. Eu fiz questão de deixar todos os números aqui, porque eles são realmente impressionantes. Chega a quase 1.900.000, quase 2 milhões de toneladas ali exportada em 4 dias. Olha a média diária de embarques, fica em 472.694 toneladas, crescendo aí 15% sobre o que foi registrado na última semana de agosto, que já teve um volume extremamente forte. E outra, se comparar agosto com setembro, esses 4 dias úteis aí que nós estamos aqui citando para as exportações brasileiras de milho, ele já corresponde a 29% de todo o volume que foi recorde em agosto desse ano. Então, embarques de milho do Brasil, é claro que arrefeceu, diminuiu a soja, não tem mais soja no Brasil para ter tanto embarque, e agora vem muito forte, vem muito aquecido os embarques brasileiros de milho. Então, estamos atentos, isso é importante para o agricultor e é importante para quem trabalha com pecuária, e isso influencia nos custos de produção internos do país. E agora nós vamos falar a respeito de
custos de produção e também como que vem a comercialização do milho lá no estado do Mato Grosso. O Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, no final da tarde desta última terça-feira, nos trouxe os números atualizados. E a nossa equipe preparou um material mostrando como é que está a comercialização da safra 2019-2020 e também a safra 2020-2021. É o que eu vou mostrar agora para você. Primeiro gráfico na tela mostrando a safra ainda em vigor. Você vê que na comparação de julho com agosto, você tem aí uma alta de 2,49 pontos percentuais frente ao que acontecia um mês antes. Com isso, a comercialização alcançou 92,94% de todo o milho produzido no estado do Mato Grosso nesta campanha atual. Já no que se refere à comercialização da próxima campanha, a próxima temporada, os números também chamam muita atenção, porque já são mais de 50% de toda a estimativa de milho lá do Mato Grosso, que é o maior produtor do país, comercializada. Veja só que nós temos um avanço entre o que acontecia em julho e agosto de 5,03 pontos percentuais. É importante lembrar que foi em agosto que houve a disparada nos preços do milho no mercado spot, no mercado físico, e isso também fez com que os valores negociados com o milho para aquilo que ainda vai acontecer, então futuro, também tivesse um preço mais elevado. É claro que não é o preço do mercado spot, mas é um preço muito interessante. E aí, com isso, chegou a 50,92% do milho que será produzido aí na safra 2021 pelo estado do Mato Grosso já comercializado. Continuo falando do Mato Grosso, agora falando sobre valores praticados no estado para o milho. Vamos ver qual foi a primeira praça destacada pela nossa equipe. É Rio Verde, no estado do Mato Grosso, Lucas do Rio Verde. Você vê aqui que no dia 10 de agosto tinha um valor de R$ 39,00 por saca de 60 quilos. Esse valor alcançava no dia 17 do último mês R$ 42,50. Dia 24 de agosto, R$ 44,50. R$ 46,00 no dia 31 de agosto. Esse era o valor mais elevado que nós tínhamos aí para o período. O que é que aconteceu? Setembro já começou a apresentar alguns números em relação aos valores praticados com o milho lá em Lucas do Rio Verde. R$ 46,00 já era o valor alcançado na sexta-feira passada, dia 4. E agora, dia 9, chega mais um valor recorde, R$ 46,50, valor de referência em Lucas do Rio Verde. Vamos ver outra praça. É Mato Grosso que eu estou falando, porque Mato Grosso já negociou praticamente mais da metade, aliás. Mais de 50% da safra de milho, da safra 2021, já foi comercializada pelo agricultor mato-grossense. Vamos ver o milho lá em Sapezal, o preço agora. Aqui nós temos aqui no dia 10 do mês passado, R$ 39,00 a saca de 60 quilos. Uma semana depois ficava em R$ 42,00 por saca. No dia 24, R$ 44,00 a saca de 60 quilos. Dia 31 de agosto, R$ 46,50. Aqui Sapezal está muito claro naquilo que nós estávamos falando nas edições anteriores do Agricultura BR, né, durante essa semana, que os valores eles vieram com uma alta muito forte em agosto e depois deram uma acalmada. Tá? Já Lucas do Rio Verde não foi assim, Lucas do Rio Verde continuou subindo. Aqui em Sapezal está dentro daquilo que era esperado. Picos de preço no mês de agosto, depois em setembro dá uma acalmada, mas continua alto. R$ 46,00 a saca de 60 quilos na sexta-feira passada, no dia 4 de setembro, e agora R$ 45,00 a saca de 60 quilos, números importantes para o agricultor. Aqui nós estamos falando do mercado pronto para o milho, mas importante também para o pecuarista ele administrar, fazer o seu planejamento, porque o milho é um elemento importantíssimo, formador aí de custo de produção e até para se buscar alternativas. No Mato Grosso está tido muito cultivo de sorgo, então o produtor rural tem que estar de olho nas alternativas para o milho com um valor mais elevado e com as exportações disparadas, como eu mostrei há pouco.
Vamos dar uma olhada então como é que está o cenário internacional? Vamos dar uma olhada no milho em Chicago. Olha, houve piora nas lavouras norte-americanas de milho, como era esperado. A qualidade das lavouras norte-americanas caíram 2 pontos percentuais. Veja comigo como é que vem agora, porque Chicago, na verdade, não segue a linha, né? Não chegou a animar o mercado assim. Vai caindo aí 0,8% nesse momento os negócios com o milho na bolsa norte-americana. Veja só que a posição de dezembro ficou em $3,59 o bushel. Março, $3,69 mais 6. Maio, $3,76 mais 4. E julho, a $3,81 por bushel. São os negócios que nós temos aqui para o milho negociado na Bolsa de Chicago, Bolsa norte-americana, apresentando queda. E você acompanha tudo aqui no Agricultura BR. E olha, vou voltar agora para o Brasil, porque eu quero falar a respeito de uma iniciativa da ProSoja, que tem trabalhado para saber o teor de umidade encontrado nos grãos, em especial soja e milho, claro. E você vai saber um pouco mais de como está sendo feito esse trabalho na reportagem de Valdir Pacheco. A umidade do grão é a relação percentual entre a quantidade de água e a massa total da amostra. Esses dados é um dos critérios avaliados pelos compradores desses produtos. Se o produtor não estiver atento a esse detalhe, o excesso de umidade dos grãos pode causar prejuízos na comercialização do produto. Com isso, as unidades recebedoras podem descontar grandes valores na hora do pagamento. Esse problema está com os dias contados, em razão da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, a ProSoja, em parceria com uma empresa privada e o Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso, IPEM, vai implantar em Cuiabá o primeiro laboratório de fiscalização de medidores de umidade ainda neste ano. A qualidade dos grãos é parâmetro fundamental e relevante, podendo afetar diretamente o valor final do produto, soja ou milho. A definição do teor de umidade dos grãos é fator primordial no momento da comercialização. Garantir que esse padrão seja aferido corretamente traz segurança e transparência nas negociações. Segundo as instruções normativas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, o percentual tecnicamente recomendado para a comercialização do milho e soja é de até 14%. De acordo com a ProSoja MT, essa é uma demanda antiga dos produtores rurais, que muitas vezes reclamam da discrepância de até 2 pontos percentuais para mais na hora da arbitragem com os compradores. Com a implantação do laboratório, o setor terá a padronização dos medidores de umidade, garantindo transparência na negociação das commodities e, no caso de divergências, o laboratório poderá ser acionado para realizar uma fiscalização. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Agricultura BR de volta e nós vamos falar agora de arroz. Arroz tem sido motivo de debate em tudo que é lugar. Olha, ontem mesmo eu via em algumas TVs por assinatura algumas discussões, e aí por gente que entende muito pouco de economia agropecuária, de agro, falaram uma série de absurdos a respeito do assunto, mas o fato é que nós temos hoje um impacto muito forte em relação a consumo e valores que estão alcançando aí o varejo brasileiro. Para falar a respeito de arroz, vou conversar com o Walter Pulga Júnior, também está de olho no arroz. Agora, daqui a pouco, a gente vai exibir uma entrevista que a Sara fez com o presidente executivo da Federarroz, Pulga, mas o fato é que hoje nós temos uma questão a ser resolvida sobre esse alimento que está ali, básico, na cesta básica do brasileiro. Pulga. De fato, na reunião desta quarta-feira da CAMEX, da Câmara de Comércio Exterior, poderá sair uma decisão de suspender, Fabiano, aquela tarifa externa comum para importação de arroz que vem de outros países fora do Mercosul. Numa entrevista a jornalistas agora há pouco, a ministra Tereza Cristina admitiu que vai pedir aos membros da CAMEX a isenção de tarifa para arroz importado
para até 400 mil toneladas. As tarifas que vigoram hoje são 12% para arroz beneficiado e 10% para arroz em casca, de outras origens, lógico, fora do bloco do Mercosul. Bom, essa isenção da tarifa externa comum já é discutida há algumas semanas e valeria até 31 de dezembro deste ano. Seria uma resposta, na verdade, do governo à pressão dos consumidores, das associações de consumidores, né? E da indústria de beneficiamento de arroz, depois que o cereal subiu em algumas regiões mais de 120% este ano. Varia um pouco de uma região para outra. Agora, lógico, os produtores são contra essa medida. Os rizicultores, os produtores de arroz, reclamam que só agora conseguem obter algum lucro, alguma vantagem. E, portanto, estavam amargando prejuízos em meses e safras passadas, né? No entanto, Fabiano, vale ressaltar, alguns produtores que são mais ponderados dizem que a saca deveria custar entre R$ 70 e R$ 90 e isso estaria suficiente para remunerar o produtor e não afugentar, não prejudicar o consumidor. Mas o fato é que ontem, no mercado gaúcho, a saca valia mais de R$ 104, um novo recorde no indicador Exalc-Senar, que é uma referência nacional para o mercado. Aliás, falando em arroz, Fabiano, agora há pouco, as agências de notícias davam conta de que na região de Campinas, Piracicaba, eu tenho aqui anotado Americana e Sumaré, aqui no interior de São Paulo, mais próximo de São Paulo, né, na região da Grande Campinas, já há limitação nos supermercados para a compra de arroz. Os preços variam entre R$ 19,99, aquele saco de arroz beneficiado de 5 quilos, até R$ 24,99. Há relatos em alguns supermercados em São Paulo já operando, supermercados em alguns pontos, até acima de R$ 30 o saco de 5 quilos de arroz, né? De fato, isso afugenta o consumidor, preocupa o consumidor. O governo deve apoiar essa decisão. A ministra Tereza Cristina pretende, então, liberar de tarifa externa comum o arroz que seja importado, né, que for importado de outros países fora do Mercosul. E falando em isenção, Fabiano, eu aproveito para uma notícia que acaba de ser divulgada pelo jornal Valor Econômico, viu? O presidente Jair Bolsonaro disse aos usineiros que vai renovar a cota de importação de etanol dos Estados Unidos sem tarifa. Vai liberar, mas por 90 dias. Lógico, os usineiros são contra e, neste momento, eles se mobilizam para reverter essa decisão do presidente. Mas o presidente Jair Bolsonaro comunicou a representantes do segmento sucroalcooleiro que vai renovar mesmo a cota de importação de etanol com tarifa zero, etanol que vem dos Estados Unidos. Segundo fontes oficiais e também da iniciativa privada, né, Bolsonaro afirmou que sua intenção é permitir a entrada de pouco mais de 187 milhões de litros de etanol dos Estados Unidos no mercado brasileiro até dezembro. A informação ainda não foi divulgada publicamente, não foi tida como oficial, porque há uma movimentação do ministro Bento Albuquerque, da Minas e Energia, Tereza Cristina, da Agricultura, e Paulo Guedes, da Economia, para discutir esse assunto e o que se espera é que contornem essa situação. Os usineiros querem permitir a entrada de etanol dos Estados Unidos, porém querem uma contrapartida, querem a entrada de açúcar no mercado americano, sem imposições, com tarifas reduzidas. Enquanto isso não ocorre, né, continua essa discussão, mas o presidente Jair Bolsonaro está com firme propósito de liberar a entrada de etanol norte-americano no Brasil sem tarifa. É com você. Tá certo, Walter Pulga. Há pouco, Pulga, eu estava falando a respeito do levantamento do escritório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que não divulgou à toa, trouxe uma situação de quadro de oferta e demanda de etanol do Brasil para justificar a necessidade de importar etanol para o abastecimento interno, para equilíbrio interno. E agora tem esse posicionamento, nós estamos acompanhando, o Pulga acompanhando em São Paulo, as equipes aqui em Campo Grande também acompanhando o que vem acontecendo e, claro, a equipe de Brasília também buscando essas informações. Mas por aqui a gente segue falando de arroz. Como eu tinha dito, a Sara Kischoff conversou com o Alexandre Velho, da Federarroz, sobre esse assunto, também relacionado a Brasil importar arroz, a liberação de tarifas e muito mais. É o que você acompanha agora.
Alexandre Velho, presidente da Federarroz, fala conosco pela internet, ele que está em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Alexandre, eu começo te perguntando, então, sobre essa ação conjunta, vamos dizer assim, por parte dos produtores, cooperativas, né, e também das entidades ligadas ao arroz, especialmente no Rio Grande do Sul, principal produtor, para que o governo não retire a taxa de importação do arroz e também de outros produtos aí que vem nesse pacote para países de fora do Mercosul. Como que vocês estão avaliando essa decisão do governo, que ainda não foi colocada em prática, é importante ressaltar. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal do Boi. Ok, boa tarde, obrigado pelo convite. Sim, nós tivemos uma reunião em que foi aprofundado este tema pela Câmara Setorial, através das várias entidades que participam da Câmara, e também cooperativas e indústrias. Tivemos uma votação de 16 votos contrários aí à retirada da tarifa externa comum, contra 6 votos favoráveis. Então, realmente, o setor produtivo se organizou no sentido de manter esta tarifa, que nós pensamos ser muito importante já olhando aí o mercado do arroz do próximo ano. Mas, no fim das contas, só para o telespectador saber, a decisão vai ser do governo e vai ser anunciada nos próximos dias, correto? Correto. A decisão é do governo, mas a ministra Tereza Cristina já deixou muito claro que ela não tem a mínima intenção de prejudicar o produtor. E um outro dado muito importante sobre este tema é que isto, na verdade, seria, alterar até que seria uma renúncia fiscal. Num ano que o governo está com extremas dificuldades econômicas, né? Em função de toda a crise que nós estamos vivendo aí do coronavírus. Então, se nós temos uma necessidade de receita, existe uma possibilidade bem concreta de causar um prejuízo para uma cadeia que vem há anos trabalhando no vermelho, que é o caso da cadeia do arroz, eu penso que este assunto ficou praticamente resolvido aí, que nada vai ser feito e o mercado continuará livre como é hoje. Alexandre, a justificativa do governo principal, né, para retirar essa taxa, que de fato, né, se for tirada ou não, é porque está faltando produto. Pode faltar produto, pode faltar arroz, pode faltar soja, alguns já estão faltando. E por isso, inclusive, os preços dos produtos ficam mais caros, isso pressiona a inflação. Como que vocês, Federarroz, enxergam essa afirmação aí por parte do Ministério da Agricultura? Não, o que ocorre? A garantia do abastecimento ela foi dada pela própria Conab, que fez uma apresentação na Câmara Federal, mostrando que nós temos aí um estoque de passagem de 553 mil toneladas para a entrada da próxima safra. Então, se a própria Conab está garantindo que nós temos arroz suficiente para chegar na safra, além de comentar sobre um possível aumento da área plantada da ordem de 10%, 12%, realmente, se existe a garantia do abastecimento, não tem por que se mexer nesta tarifa externa comum. Certo. E em relação aos preços, né? Hoje a gente tem preços recordes para o arroz e sabemos muito bem que era uma reivindicação antiga dos produtores, preços mais altos, né? Que cobrissem os custos de produção e isso agora está acontecendo. Hoje, por exemplo, a gente tem o preço da saca no Rio Grande do Sul, no indicador aqui da Bolsa Brasileira de Mercadorias, entre R$ 105 e R$ 110 reais. E eu queria saber de você, esse é o novo patamar de preços do arroz? Ele veio para ficar ou daqui a pouco a tendência é que isso mude no mercado? Esta mudança de patamar no preço do arroz, tanto ao produtor como ao consumidor, já era esperada. A Federarroz emitiu uma nota que saiu nos meios aí jornalísticos o ano passado, ali por setembro, outubro, alertando que isto certamente iria ocorrer em função principalmente aí da diminuição da área plantada. E esta diminuição ela se deve à falta de rentabilidade deste setor, que é tão importante aí para a segurança alimentar do Brasil. Esta mudança de patamar ao produtor trouxe de volta lucratividade ao produtor depois de 4 ou 5 anos
que o produtor vende arroz abaixo do custo de produção, e o aumento ao consumidor, ele é da ordem de 15% a 20% em média. Então, hoje, no novo patamar do arroz ao consumidor, no varejo, o quilo do arroz está em torno de R$ 4,00 por aí. Com o arroz neste valor de R$ 4,00, ainda é um produto muito acessível. Uma família de 3 ou 4 pessoas que consome arroz todos os dias da semana não gasta mais do que R$ 20, R$ 25 por mês com arroz. Então, as pessoas não se dão conta que compram um refrigerante, né, por R$ 6, R$ 7 e acham caro pagar R$ 4,00 por um quilo de arroz. Um alimento nutritivo, um alimento fundamental na dieta brasileira, um alimento que tem alto teor de proteínas aí, fundamentais para o consumidor. Então, eu penso que nós temos que valorizar esta cultura e não ficar dependendo de terceiros mercados, como o Mercosul. E eu saliento sempre que o Mercosul ele não tem condição de abastecer o tamanho do nosso mercado e não podemos ficar dependendo, então, de países da Ásia, aí, como a Tailândia ou a Índia, porque a qualidade do arroz tailandês ou indiano, ou mesmo o arroz americano, que estaria mais próximo, é infinitamente inferior à qualidade do arroz brasileiro. Então, eu reforço sempre isso. O arroz significa de 2% a 3% somente da cesta básica, calculado pelo Diese, né? Então, realmente, isso comprova que ele não pesa no orçamento familiar e nós temos que valorizar muito este produto que nós temos aqui, suficiente para o nosso mercado. Certo. Só vou fazer a pergunta de novo, Alexandre. Esse patamar de preços, ele veio para ficar ou, considerando que na próxima safra deva ter um aumento de área plantada, ao contrário do que teve agora esse ano, os preços têm uma tendência a baixar? Quais são as tendências daqui para frente? Não. O mercado pode ter uma queda, mas não muito significativa, porque o aumento da área para o próximo ano ficou projetado em 3,5%, 3,5%. Então, isso não significa muita coisa. O Brasil abriu muitos mercados para o seu arroz. O produto do Rio Grande do Sul está indo para vários destinos que não ia, né, como o mercado mexicano. Então, eu penso que este patamar ao consumidor veio para ficar e ao produtor ele pode oscilar um pouco para baixo ou se manter nesses níveis no período da entre-safra. Perfeito, Alexandre. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco e pela disponibilidade também. Eu que agradeço pelo espaço. Esse foi então Alexandre Velho, presidente da Federarroz, e nós devolvemos o sinal. É com vocês. Trazemos agora a participação do professor Marcos Fava Neves, especialista em planejamento estratégico do agronegócio. E nós quisemos saber do professor se houve avanço na logística brasileira, logística voltada para o agronegócio, principalmente nesses quase últimos 2 anos com um novo governo, e ele respondeu. A área de infraestrutura logística é uma das que eu estou mais confiante em avanços aí do atual governo, em virtude da seriedade do ministro, da equipe, dos projetos que estão sendo feitos, e eu tenho aqui números recentes para passar para vocês de um relatório que eu li. Hoje, o Brasil tem de ferrovia 15% só da matriz de transporte. Com todos os investimentos feitos, de 2019 para 2025, a ferrovia pula de 15% para 31% do total de carga transportada no Brasil, nos colocando num outro patamar de competitividade. E fiquei muito contente de ver os projetos que estão desenhados aqui para comentar com vocês. A FICO, Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, a Ferrogrão, a FIOL 1, 2 e 3, que é ligando a região produtora do Tocantins até Ilhéus, né? A Ferrogrão vai aqui de Sinop até Itaituba e de lá entra com hidrovia, e a FICO Integração Centro-Oeste, levando de Água Boa até Mara Rosa, onde
entra em conjunto com a Norte-Sul. Todos esses investimentos estão muito avançados e as obras começam no primeiro trimestre de 2021. Olha que legal, movimentando a economia, mais competitividade para o agronegócio. O assunto agora é café e eu falo a respeito da colheita dos cooperados da Cochupé, quase concluída. É o que nós vamos mostrar agora no Agricultura BR, como é que vem a situação dessa colheita. Aqui nós temos os últimos 3 anos, na data do dia 4 de setembro. Qual que é a diferença aqui? 2018 e 2020 são os anos de bienalidade positiva, portanto, com volume maior de café. Observe que 2018 e 2020 vem na mesma situação, mesmo ritmo, 94,8%. Já 2019, que era bienalidade negativa, estava em 98,7%. Então, para o efeito comparativo ali, que é 2018 com 20, vindo exatamente no mesmo ritmo. Nós vamos mostrar agora quais são as regiões da atuação da cooperativa que estão mais adiantadas para finalizar a colheita. Veja só que São Paulo já chega muito próximo disso, né, os cooperados no estado de São Paulo com 99,3%. O sul de Minas com 98,4% colhida. Enquanto que o Cerrado Mineiro, que é onde está a maior área de produção de café do Brasil e também da cooperativa, com 88,1% são os destaques que eu trago agora com o café da Cochupé, colheita ali vindo até esse último dia 4 de setembro. Continuo falando de café arábica agora porque o destaque são para as posições negociadas na Bolsa de Nova York. Coloca na tela, Nova York recuando no dia de hoje. Posição de dezembro, $1 30 centes mais 40 libra-peso. Março, $1 28 centes mais 15. Maio, $1 28 centes mais 95. E a posição de julho, $1 30 centes por libra-peso. São os negócios em queda, caindo aí de 2 até 3 pontos, que nós destacamos agora com café arábica em Nova York. E agora falamos sobre café robusta, referência para o Conilon aqui no Brasil. Robusta negociado na Bolsa de Londres em dólar e tonelada. Veja só como nós temos hoje posições em queda. Posição de novembro cai 0,70% a $1.401 a tonelada. Janeiro, $1.415 a tonelada, perde pouco mais de 0,5%. Março, $1.428, queda de 0,62% com poucos contratos. E maio, $1.443, recua 0,48%, são os negócios com café robusta em Londres. No estado do Mato Grosso do Sul, a colheita do algodão resultou em 57.255 toneladas da produção da pluma. Vamos ver os números que foram divulgados pela Ampasul, a Associação Sul-Mato-Grossense dos Produtores de Algodão, mostrando como é que foi o desempenho nesta safra 2019-2020. Veja só que o volume em arrobas chegando a 57.255 arrobas durante essa safra 19-20. A comercialização desse total aí já é de 85%, mostrando aí forte comercialização e condições muito boas aí para o cotonicultor sul-mato-grossense. Um outro fator é que 28.787 já foram destinados à exportação, o que equivale aí a 50,3%. A área de cultivo foi de 31.640 hectares, mostrando aí forte desenvolvimento para os negócios aí com o algodão no Mato Grosso do Sul, que teve esse desempenho aí também com as exportações já
já embarcadas, tendo em grande volume já saído do estado. Entretanto, os níveis de produtividade foram ligeiramente menores. Os números aqui mostram uma certa queda, estava em 309 arrobas por hectare, caiu para 237 arrobas, isso muito por conta do clima no estado. Vamos saber agora como é que essa produção de ostras no estado de Santa Catarina tem uma forte produção, envolve uma cadeia produtiva muito competente e o repórter Mauro Andrade foi lá conhecer. O cultivo de ostras em Santa Catarina se tornou possível graças ao trabalho de pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina, associada à assistência técnica da EPAGRE, que desenvolveram tecnicamente os manejos da atividade, auxiliando os pescadores. O cultivo de ostras ele é iniciado com sementes produzidas em laboratório. O Laboratório de Moluscos Marinhos da Universidade é responsável pela produção das sementes aqui no estado. Eles produzem cerca de 50 milhões de sementes por ano. Essas sementes são vendidas para os produtores com tamanho de 1, 2 milímetros e quando chega na fazenda, elas são colocadas em caixas berçário flutuantes, como essa que está atrás de mim aqui. Depois você vai manejando, peneirando elas e ajustando a densidade. Quando elas atingem já uns 2, 3 centímetros, elas são passadas já para uma lanterna berçário. A gente vê aqui essa lanterna com a malha pequena. Ela continua sendo manejada por mais umas semanas e quando ela atinge cerca de 5 centímetros, ela então passa por uma lanterna de engorda, que a gente vê ali com uma malha maior, onde ela vai ficar até 5 meses, já começa a colher as primeiras ostras mais rápidas, acho que chegam no tamanho de 8 centímetros. O trabalho é bastante intenso em mão de obra manual, mas alguns produtores já estão utilizando máquinas para classificar, para lavar as ostras, o que otimiza muito o trabalho e aumenta a produtividade. Depois de colhidas, as ostras são passadas por centros de inspeção sanitária, onde elas têm todo critérios são lavadas e despachadas para o mercado. Santo Antônio de Lisboa é um bairro de Florianópolis com 16 produtores de ostras e mexilhões. Toda a produção sai do mar direto para a mesa dos restaurantes que se especializaram numa culinária gourmet. Toda a produção de ostras catarinenses já tem um mercado garantido, tanto aqui em Santa Catarina quanto nos principais centros urbanos do Brasil. Como São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, são centros que compram bastante da nossa produção. Aqui em Santa Catarina já foram criadas até rotas gastronômicas em bairros da capital, onde vários restaurantes se estabeleceram especializados em frutos do mar, tendo a ostra e os mexilhões como carro-chefe dos pratos. Então, além de ser uma proteína extremamente saudável em termos nutricionais, a ostra é considerada uma iguaria, né, onde nas mãos de chefes especializados elas são transformadas em pratos fantásticos, apreciados por todos aqui na região que vêm visitar para comer esses produtos. Devido às condições encontradas aqui no nosso ambiente, as ostras adquirem um sabor único, que é já apreciado até por chefes internacionais que vêm experimentar nossas ostras aqui. Reconhecendo essa qualidade, esse potencial, junto com o SEBRAE e diversos órgãos aqui de apoio à atividade, os produtores estão agora desenvolvendo a identificação geográfica, né, das ostras de Florianópolis, assim como tem o queijo da Serra da Canastra, o chocolate de Gramado. Aqui também nós estamos desenvolvendo a identificação geográfica da ostra catarinense. De Santo Antônio de Lisboa, Florianópolis, Mauro Andrade. E na manhã desta última terça-feira, o canal do Boi realizou no seu canal no YouTube uma live com o professor Bento Ferraz. Quem estava por lá e conversou com ele durante uma hora de muita informação, uma verdadeira aula sobre melhoramento genético, foi o Daniel de Paula e você vai acompanhar agora um trecho dessa live aqui no Agricultura BR. Aí vem aqui uma pergunta, Bento, que o pessoal lá da Galinha Caipira Canela Preta Oficial, lá da Embrapa Piauí,
coloca duas perguntas aqui interessantes a respeito disso que você está falando, porque isso aí que você está dizendo é um ciclo, né? Você tem que ter matriz boa para produzir bons animais que vão gerar mais matrizes melhores para reponta. Esse ciclo é interessante, mas a demanda por carne de gado, né, de qualidade, não pode pressionar um pouco mesmo o abate de matrizes? Segundo, e essa seria, segundo a pergunta aqui do pessoal do Piauí, uma oportunidade para novos arranjos nesse sistema, por exemplo, opções comerciais, como a que a gente está observando aí, nessa liquidez que os leilões têm tido, principalmente de genética, na forma de touros, principalmente. Eu não sei se eu entendi a pergunta por causa desse retorno que me bagunça a cabeça aqui. Eu tenho que prestar atenção em duas coisas. A ministra da Agricultura falou outro dia que a nova fronteira pecuária do Brasil é o semiárido nordestino. E o senhor Monelito Dantas, que faleceu recentemente, sempre falou isso, que o Nordeste tem essa vocação pecuária. O que nós precisamos entender é como é que mexe com o ambiente, né? Como é que faz comida no Nordeste, como é que tem água no Nordeste, tá? Existe água, o Piauí é um lugar abençoado. O Piauí tem poço, como é que chama? Artesiano, que dá 30 mil litros d'água por hora, né? Ou seja, é viável, é viável. O que nós precisamos entender é que existem animais adequados aos diferentes sistemas de produção. Normalmente vem uma pergunta capaz de vir hoje. Qual que é a melhor raça que o senhor recomenda? Eu falo a que se adapta melhor ao seu sistema de produção, né? Ou seja, por que a vaca Nelore é a vaca brasileira? Das 200 e tantas milhões de cabeças, uns 180 e tantos são anelorados. Por quê? Quando eu me formei há 43 anos atrás, não era a vaca Nelore, era a vaca Gir, que hoje, para você achar uma para fazer chá, é difícil. Tirando a turma do Gir leiteiro, eu achava Gir de corte, eu não sei, faz muito tempo que eu não vejo, tá? Por quê? Porque ela se adaptou perfeitamente ao nosso ambiente de cerrado, de forragem de má qualidade, mas com boa quantidade, né? Os pânicos, os braquiária, que agora até mudaram de nome, que eu nem sei o nome do braquiária mais, a Nelore adaptou. E ela é uma baita de uma mãe, é uma vaca fértil. Por isso que deu certo. Ah, mas você põe uma vaca Nelore no sertão nordestino, lá na Caatinga, ela desmancha. Tá bom. Então ela não é a vaca adequada àquele sistema de produção, é outra. Então nós temos que entender isso, porque existe um perigo muito grande nas decisões dos proprietários. É comprar touro que produz filhos, que são ganhadores de peso, num lugar que não tem comida. O que vai acontecer? O bezerro precisa de comida para crescer, não tem. Ele, é o que a gente fala, entucura. Vira um tucura, porque ele, na puberdade dele ele não teve comida, e não recupera mais. Muita gente faz cruzamento, por exemplo. Ah, meu vizinho fez cruzamento, se deu super bem, matou o gado lá com 20 meses, 21 arrobas, não sei o quê, eu vou fazer também. Só que seu vizinho tinha comida, né? Você esqueceu disso. Aí você fica com aquela bezerrada cruzada, desmanchada, e entucurou aqueles bichos canela fina, chifrinho feio para burro, 3 anos de idade, não chegou no peso e tal, porque você tomou a decisão errada. Se você tivesse ficado quietinho num gado que cresce menos, você estava melhor. Então, a pecuária passou a ser independente do tamanho do produtor, né, Bento? Independente do tamanho do produtor. Por exemplo, aqui tem uma pergunta da AMI Agro. Que se dá bem. Tem gente tem uma pergunta aqui da AMI Agro que diz o seguinte, ó, para o pequeno criador, vale a pena investir em genética? O pessoal da AMI Agro está querendo saber. Independe do tamanho, né? Tem que estar bem acompanhado, como por exemplo, lembra aqui a Cíntia Vieira, para quem eu mando um beijão, está acompanhando a nossa série. É para o pequeno que é importante. Esse, se escolher touro errado, escolher o touro do vizinho, lá o garrotinho do vizinho, esse está morto. Ele precisa ser muito eficiente. Aconteceu uma coisa super legal esse ano. No leilão que a gente participou, aí a gente ofereceu 660 touros, vendeu 710. Que jeito? Veio um cara, comprou 100 touros e não tinha no leilão. Ele teve que ir na fazenda buscar o resto, tá? Mas um monte de gente
comprou um touro. E gente de lugar que nem é tradicional de gado de corte. Quer dizer, tem gente de Minas Gerais metendo touro de corte em vaca de leite. Tem muita coisa acontecendo. Por que o que ele comprou num leilão de genética boa? Porque ele sabe que se ele puser um touro meia boca, ele vai colher bezerro meia boca. Pronto. Tá? Pronto, acabou. Eu acho que a genética passou a ser uma fonte de informação, as avaliações genéticas, essencial para o pecuarista, de qualquer tamanho. Quanto menor, mais importante a genética. Ô Bento, e aí entra uma questão, então, que é a consequência disso, para a gente poder encaminhar esse papo, porque o melhoramento, então, como a gente começou aqui essa live, é uma condição sine qua non para se ganhar dinheiro, e a liquidez mais valorização de todos os produtos vendidos, em praticamente todos os leilões, porque de tanto se informar melhor, pecuaristas de qualquer tamanho, você falou aí, tem gente comprando um touro em leilão, eles estão começando a cada vez mais abrir os olhos, então eles estão indo atrás de informação. Isso está gerando bastante da liquidez e da valorização que a gente está vendo, e eu queria a sua opinião também a respeito de a situação hoje do país, independente de pandemia, independente de processos políticos, de guerra política, mas a situação do país, você citou a ministra Tereza Cristina, que é um mártir também para nós dentro do setor, junto com todo o governo, consegue blindar, se enxerga assim, que essa blindagem para os negócios, mas o reconhecimento que a indústria tem hoje da importância do fornecedor da matéria-prima é uma condição que dá uma bola de neve positiva para a pecuária do Brasil, tanto de corte quanto de leite, enfim, de qualquer sistema de produção nosso. Esse conjunto é o que está movendo a economia do Brasil hoje, Bento? Na realidade, você tocou num ponto importante. O que está acontecendo? O mercado está mais sabidinho, né? Quem vai para o leilão já não vai mais para beber uísque, porque não está em casa, só se beber o próprio uísque em casa, né? Então está todo mundo estudando antes. Tem um cara do Rio Grande do Sul, Fernando Veloso, ele fez um artigo uns 3 anos atrás, ou 4, no Beef Point, dizendo o seguinte: está ficando cada vez mais difícil comprar touro. Verdade. Tá aí o professor Bento Ferraz conversando com Daniel de Paula e colocando um posicionamento muito interessante sobre o melhoramento genético e a maneira como os negócios mudaram. Olha, essa edição hoje especial pelo Agrocanal vai ficando por aqui. Nós estamos com eventos hoje durante todo o dia no canal do Boi, então se voltarmos, vamos voltar já dentro da programação do programa Mais Pecuária, trazendo os destaques da agricultura, do mercado ou da economia. A todos uma ótima tarde e até amanhã.